Para sempre na colina. Olha, meus amigos, o Roberto Dinamite finalmente terá uma estátua. Eu acho que todo vascaíno pedia. Era um pedido que todo mundo fazia, unanimidade. E agora ele será eternizado na colina. Mas você conhece um pouquinho da história do ídolo Roberto Dinamite? Você sabe por que o nome dele é Roberto Dinamite? Você sabe qual é o seu nome? O nome do Roberto Dinamite? A gente vai trazer para você. Você sabe quando ele estreou? Você lembra as marcas que ele tem pela camisa do Vasco? Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Logo antes de fazer todas as informações, eu agradeço a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado pelo seu apoio. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal porque é muito importante para a gente. E agora eu vou deixar você desfrutando dessa história maravilhosa de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco. Porque pensar em Roberto Dinamite não tem como não pensar no Vasco. E se pensar no Vasco, não tem como não lembrar de Roberto Dinamite. Então a partir de agora vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito sobre a carreira do Roberto Dinamite. Sobe a vinheta! O próprio Roberto explica como o apelido pegou. Partida entre Vasco e Internacional, pela primeira vez que eu joguei pelo Vasco da Gama na equipe principal. E naquela oportunidade eu marquei um gol muito bonito, com um chute bastante forte. E de lá pra cá ficou o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente para todos os vascaínos, o Roberto Dinamite. Ele, o cara que fez história com essa camisa do Vasco, um dos ídolos maiores do Vasco da Gama, um dos caras que tem os maiores marcas com a camisa do Vasco, será finalmente homenageado de forma concreta pelo Vasco da Gama. Terá sua estátua e muito se fará com a ajuda da torcida, que em menos de 24 horas conseguiu arrecadar os 190 mil para poder homenagear o seu ídolo Mó. Mas você sabe qual é a história do Roberto Dinamite? Por que ele se tornou o Roberto Dinamite? Por que o Roberto Dinamite é tão idolatrado? Você sabia que ele, além de ser sido presidente do Vasco, muita gente da nova geração não vai saber, ele foi um dos grandes jogadores do Vasco? Enfim, a partir de agora, nós vamos trazer para vocês a história do menino Carlos Roberto, que fez sua primeira partida profissional pelo Vasco em 14 de novembro de 1971. Com 17 anos, o Bahia vencia por 1-0 a equipe do Vasco. E aí, o seu treinador, o Ademildo Chirol, deu início a uma história muito vitoriosa com a camisa profissional do Vasco, do garoto, ainda chamado de Roberto naquela época. Entrou no lugar do meio-campista Pastoril no intervalo da partida, não mudou muito o jogo e o Vasco saía daquele jogo com a derrota de 1-0. Mesmo com a derrota, o Vasco conseguiu se classificar para a segunda fase do campeonato e enfrentaria a equipe do Atlético Mineiro. Olha, o garoto Roberto faria história um pouquinho mais à frente, um pouquinho depois. Ele entraria em um jogo no Maracanã onde o Vasco perdia para a equipe do Inter. E aí você vai saber por que ele virou Dinamite. Ele entrou e o time do Vasco perdia. E ele entrou com uma bomba, uma dinamite. E naquela época ficou conhecido em todos os jornais como o Garoto Dinamite. O garoto que mudou a sua história a partir dali. Ele conseguiu fazer diversas marcas com a camisa do Vasco. Teve sim uma frustração aí ao ir ao Barcelona em 1980. Foi campeão brasileiro com o Vasco em 1974. Viu o crescimento de garotos como o próprio Romário na equipe do Vasco. Mas ele fez história. E fez muitas marcas. Para entender por que essa homenagem ao Dinamite é justa, a gente vai aos números. É o maior artilheiro de São Januário. Fez 184 gols na colina. Ninguém fez mais gols do que o Roberto Dinamite com a camisa do Vasco dentro da colina histórica. Quer mais? Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. São 190 gols. Até hoje, ninguém chegou a essa marca. O maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 tentos. E o maior artilheiro de clássicos. Ele foi o que mais fez gols em todos os clássicos, seja contra a equipe do Flamengo, seja contra a equipe do Fluminense, seja contra a equipe do Botafogo. O Roberto Dinamite era uma máquina de triturar marcas importantes com a camisa do Vasco. Óbvio, teve sua passagem pelo clube, que muitas pessoas não gostam de como foi a sua passagem. O Vasco teve 2 rebaixamentos. O Vasco conseguiu também o seu último título a nível nacional com o Roberto Dinamite, que foi em 2011 a Copa do Brasil.
mas neste momento todo mundo se rende à maestria do Roberto Dinamite, que será homenageado com uma das suas principais marcas, a sua comemoração em pleno São Januário. E você, torcedor, tem muito parte nisso, porque o Roberto Dinamite hoje está sendo homenageado muito pela sua força. O torcedor que foi lá, em menos de 24 horas, fez a sua parte, comprou o que tinha que comprar na parte das suas, como eu posso dizer, comprar a sua parte na rifa, conseguiu fazer aquilo que poderia fazer para ajudar nessa homenagem ao ídolo. Sim, o Bob, como é conhecido, o Calu ou o Dinamite. O Roberto será agora eternizado na colina histórica, mais que merecido. Para quem fez tanto pela essa camisa, para quem deu tanto amor, só faltava isso para que fosse coroada tudo aquilo que o Roberto Dinamite fez com a camisa do Vasco. Então, Bob, muito obrigado por tudo que fez pelo Vasco da Gama e continua fazendo. Eu sei que queria ter feito mais como presidente, não conseguiu fazer. Mas enfim, a magia que você deixou em campo como jogador do Vasco, a gente nunca vai esquecer. Porque Roberto Dinamite, meus amigos, é a história do Vasco. E o Vasco é a história do Roberto Dinamite. Então, parabéns ao Vasco por essa grande homenagem e que merece muito. Eu acho que a gente tem que dar valor aos nossos ídolos e àqueles que estão com a gente e que amam essa Cruz de Malta. Então é isso, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo.